vocês que postaram a atividade de ontem, certo? Ou não? Ó, professor, olhando aqui agora, na matéria do campus, ela sumiu. Eu tinha conseguido postar a minha ontem, ela sumiu aqui agora. Sumiu agora. Editor, Aham. editor, Oi. eu recebi um e-mail da pessoa que pedia para a gente se cadastrar lá, né? A tal de Alda Andrade. Sim, sim. Ela está dizendo que a live foi gravada e em breve vamos disponibilizar o link. Né? E foi essa a última mensagem que eu tinha por e-mail. Tá. Então vamos fazer o seguinte, ó. Quando tiver disponível, vão tentando conversar com ela, tá? Quando tiver disponível, vocês me avisam, ó, professor. Tá disponível. Para daí quem não conseguiu assistir, faz isso aí, porque assim, ó, Professor, essa atividade está linkada com a presença de ontem, tá? Oi, Luiz, vamos falar. a, a live está disponível já no canal do YouTube dele. Tá disponível? Então aí, ó, tá no canal do Puder YouTube? mandar o link lá no grupo, ajuda já. Vou Isso. mandar lá. Obrigado, viu, Luiz. Então aí vocês podem mandar, eu vou conversar com o professor Rodrigo, que a matéria sumiu, né? O prazo vai até quando, Pode me professor, para mandar entregar até daí? amanhã, tá? Então já que está disponível lá, vocês fazem, vocês vão ver, eu não vou, hoje eu vou dar um descanso para vocês dessa disciplina aqui de atividade, tá? Aí vocês podem fazer assistir agora mesmo, né? Agora não, né? Depois de terminar a live aqui, vocês assistem lá, já fazem o resumo, já me mandam, daí vocês ficam livres amanhã, tá? Deixa eu só colocar aqui, para eu não falar pro Professor, Rodrigo. só tenho uma dúvida. Oi. Como sumiu a matéria de lá, não vamos precisar remandar para o senhor ou não vai Ó, precisar? eu vi que teve 7 pessoas que me mandaram, tá? Eu não consegui corrigir ainda. Quem já mandou, fique tranquilo, tá? Até porque se sumir qualquer coisa, eu entro em contato com vocês. Eu vou conversar com o senhor Rodrigo. Engraçado que hoje mesmo eu entrei lá para ver, né? Eu estava vendo, na verdade, outra coisa na matéria da DP, mas eu vou conversar com ele, tá? Assim que eu tiver uma resposta, eu aviso vocês. Fiquem tranquilos. Tá? Estão vendo aí? Positivo. Então, beleza. Então, gente, ó, o que acontece? No começo, lembro, até comentei com vocês assim, ó, nós vamos estudar as equações da conservação da massa e da quantidade de movimento na forma integral. Foi o que até caiu na prova. Agora, nós vamos ver essas equações na forma diferencial, certo? Na verdade, no final, acaba sendo a mesma forma, a mesma coisa. Mas, em vez de a gente trabalhar com integral, agora vai ser na forma diferencial. Até porque você sabe lá que tem onde um se chega no outro, se integrar, deriva, enfim. O que acontece? Isso aqui, na verdade, que a gente começa nesse segundo bimestre, seria TQM2. Ou seja, então, isso aqui é o Mecânica dos Fluidos 2. Só que, para a gente conseguir fazer isso, eu tive que dar uma resumida muito boa em Mecânica dos Fluidos 1, né, no primeiro bimestre, e agora também eu vou simplificar ao máximo, porque senão a gente não vai conseguir ver o conteúdo inteiro, tá? Na verdade, isso aqui tem muita coisa importante. Então, vocês podem perceber aqui, ó, que a gente está tendo o capítulo 5 agora. A gente viu o capítulo 2, que é mais a parte conceitual. O capítulo 3, ele começa com a parte de estática, que é manômetro, que a gente viu, e teria comporta, só que a parte de comporta eu tirei, porque não ia dar tempo. O capítulo 4 seria análise integral das equações, certo? Agora, nós estamos analisando o capítulo 5. Só que a gente foi um pouco para o capítulo 6, que é a parte de Bernoulli, que a gente estudou a parte de Bernoulli. Isso foi Mecânica dos Fluidos 1, TQM1, primeiro bimestre. E agora a gente vai ver a 2. Tá? Claro que bem simplificado, porque, pra vocês terem noção, para a gente dar essa parte aqui, TQM2, a gente precisaria de 15 encontros de 3 aulas seguidas.
Então, assim, a gente tem 8. Então, nós temos metade do tempo, ainda tem que fazer prova, um monte de coisa. Então, vai ser o mais simplificado possível, tá? Eu estou utilizando, né, não sei se alguém quiser, não sei se eu até mostrei para vocês, eu utilizo esse livro aqui, tá? Que é a Introdução à Mecânica dos Fluidos, do Fox. Esse aqui que eu tenho é a 6ª edição. Então, assim, até vocês vão ver nos exercícios, às vezes que eu coloco 6ª edição, mas o livro do Fox, ele é o mesmo, tá? O que muda é só os exercícios, na verdade. Nesse livro aqui, ele tem as unidades no sistema inglês. E no mais novo, tem no sistema internacional. Então, vocês sabem, né? A gente já viu que quando a gente trabalha com o sistema internacional, fica bem mais fácil por causa das unidades, tá? Então, ó, aqui o que traz? Aqui eu trouxe um resumo para vocês, tá? Eu simplifiquei o início do capítulo 5 ali, que a gente vai falar um pouco sobre a conservação da massa. Vocês lembram da equação da conservação da massa? Lembra lá que a gente chegava nela na dedução, certo? Daí tinha propriedade extensiva e propriedade intensiva, que saía da equação da teoria de transporte de Reynolds. Aí, como é conservação da massa, significa que a massa não varia de acordo com o tempo, então o primeiro termo é zero, e a gente chegava numa equação. Aqui, todo esse desenrolar aqui, certo? A gente vai chegar da mesma forma lá. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um ponto, imagine uma partícula e um ponto. Nós vamos fazer uma análise desse ponto. Nós vamos entender quais os tipos de... Lembra que a gente fazia de força, está atuando no lado direito, lado esquerdo? Isso aqui a gente fala que a gente expande em série de Taylor. Isso vocês já viram comigo, acho que foi no começo da matéria, e vocês viram eu acredito que vocês viram com o professor Kevin em transferência de calor, tá? Porque a gente sempre começa da equação que, na verdade, vocês viram lá para chegar na equação da difusão do calor. Eu acredito que ele deve ter mostrado para vocês. Então, o que a gente faz? Vamos analisar primeiro na face direita, certo? O que tem na face direita? A gente vai expandir isso em série de Taylor. Sempre que a gente fala que expande série de Taylor, é uma coisa que simplifica um pouco mais. Tá? A primeira vez que eu vi isso, eu fiquei até assustado. Pô, série de Taylor. Mas não é. É só ir elevando o exponencial. Só que o que acontece? Como a gente está pegando algo pequeno, dentro do nosso volume de controle, quando eu pego algo pequeno e elevo ao quadrado, fica menor ainda. Então, esse termo torna desprezível. Então, isso simplifica um pouco. Então, a gente fez aqui, tanto na face direita e esquerda, nós vamos fazer na superior, inferior, da frente e de trás. Para isso, nós vamos chegar numa equação geral, certo? Então, eu vou até aqui, ó, só na folha 2 aqui, um detalhe. Qual que é o enunciado da conservação da massa, né? A taxa líquida de fluxo de massa para fora da superfície do controle mais uma taxa de variação de massa dentro do volume de controle é igual a zero. Lembrem que quando a gente estava lá, quando a gente viu no início a parte da conservação da massa, nós tínhamos a integral, né? Primeiro era no volume de controle e depois na superfície de controle. O termo do volume de controle, se fosse regime permanente, aquele termo saia fora. E aí a gente analisava nas superfícies de controle, certo? Então aqui, nada demais, né? Se tiver uma variação, tem que ser tudo igual a zero, ou seja, o que entra tem que ser igual ao que sai. Ou vai ter uma certa variação. Tá. Aí aqui vem demonstrando as equações e quando a gente faz toda essa dedução, nós vamos chegar nessa equação aqui, ó, que está demonstrado com o número 1, certo? Ó, em coordenadas retangulares, a equação diferencial para a conservação da massa é. Então, o que acontece? Sempre que vocês forem utilizar conservação da massa na forma diferencial, vocês vão partir sempre dessa equação, tá? O que temos aqui? Uma variação da densidade vezes a velocidade. O que é o uzinho? Componente da velocidade em x. Dividido pelo x, em alguma variação em relação a x, mais uma certa variação da densidade vezes a velocidade em relação a y. E aí, no caso aqui, a velocidade é a componente v, que é a componente do y. E o w é a componente em z, certo? Então, e mais, o último termo aqui é a variação da densidade em relação ao tempo. Esse termo aqui, sempre que for regime permanente, ou seja, nada varia de acordo com o tempo. Esse último termo sai fora.
tá? Sempre que for escoamento incompressível. O que é o escoamento incompressível? Significa que a densidade é constante. Então, se a densidade é constante, ela não varia. Então, sempre que for escoamento incompressível, a gente vai simplificar tudo cortando a densidade da equação, certo? Aqui só porque, às vezes, a gente fala, equação da continuidade, equação da continuidade. No livro, ele traz muito disso, sabe? A única coisa que a equação da continuidade é a mesma coisa que a equação da conservação da massa na forma diferencial, tá? E essa equação aqui, ó, a parte da dedução aqui traz o resto, certo? Que daí ele vai simplificando e aqui eu trouxe aqui, depois vocês dêem uma olhada com calma para vocês entenderem como que chega na equação final, certo? E isso, o que acontece? Também, né, essa equação ela é daquela forma ou ela é representada também, na verdade, muitas vezes, até aqui, ó, também pode ser escrita por... Vocês lembram o que é esse operador aqui? Esse primeiro aqui, ó, é um triângulo ao contrário, né? Vezes a densidade, vezes a velocidade, mais a variação da densidade em relação ao tempo, isso é igual a zero. Esse termo aqui, ele chama o operador nabla, né? Então, sempre que tiver esse termo, significa que tem uma variação em relação a x, uma certa variação em relação a y e uma certa variação em relação a z, certo? Que é exatamente o que está bem acima dela. Se vocês derem uma olhada na parte de cima ali, ó, eu fiz até para vocês conseguirem perceber o que é. Esse primeiro termo aqui da equação é exatamente a mesma coisa que está ali em cima, tá? Então, às vezes ele é representado assim porque ele fica mais simples, tá? Mas sempre lembrando agora que a gente sempre está trabalhando em x, y e z. Então, exemplo, a gente está trabalhando somente no eixo z. Então, o que tem em x e o que tem em y sai fora da equação. Lembra das considerações? Aqui a gente também tem as considerações, tá? Aí, é claro, aqui, na verdade, sim, isso aqui traz, porque no início da folha 4 aqui, ó, traz porque muitas vezes a gente utiliza dessa forma, né? Olha lá, ó, 2 casos em que a conservação da massa pode ser simplificada. Quando for fluido incompressível, o que é isso? A densidade não varia, ela é constante, certo? E vocês percebem que, pelo fato da densidade ser constante, o próprio termo transiente não vai aparecer, que é o relacionado ao tempo, né? Então, quando for fluido incompressível, automaticamente o termo do permanente lá também vai ser simplificado, porque a densidade é constante. Se ela é constante, ela não varia. Então, ela não vai variar em relação ao tempo. E uma outra simplificação também, quando é somente regime permanente. O escoamento está em regime permanente. Aí as propriedades só não variam de acordo com o tempo. Então, aí tem, nesse caso, a densidade pode variar. Tá? Então, só tomar cuidado um pouquinho com isso. Como a gente fez em coordenadas retangulares, isso também pode ser trabalhado em coordenadas cilíndricas, certo? É claro que a maioria das aplicações que a gente acaba trazendo em aula, tudo, é em coordenadas retangulares, até porque é um pouco mais fácil da visualização. Mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, também a gente pode trabalhar da mesma forma com coordenadas cilíndricas, certo? Nós vamos chegar na equação bem aqui, ó. No início da folha 5 aqui, ó, bem em cima aqui, certo? Aí aqui a gente pode simplificar um pouco ela, né? Também, se for regime permanente ou escoamento incompressível. Traz as duas aplicações, né? Como que a equação fica aqui, tá? Então, na verdade, assim, ó, se a gente fosse fazer, porque eu acredito que as aulas não vão voltar até o final do semestre, tá? Não sei, pode ser que volte, mas se a gente fosse fazer uma prova presencial, o que eu ia trazer no formulário? Essa equação geral aqui, certo? Que é essa aqui, ó, a equação da conservação da massa em coordenadas cilíndricas, e também iria trazer a equação que está lá no início, a 1, essa aqui, certo? Que então, uma é em coordenadas retangulares e outra em coordenadas cilíndricas. Aí vocês iam trabalhar com a equação, tá? Por quê? Porque o que eu falei para vocês, eu sempre falo, eu gosto de falar porque realmente é isso. Se não tiver as considerações em TQM, não tem sentido nenhum a gente trabalhar com isso, tá?
Aí, o que acontece? Aqui eu trouxe 3 exercícios que ilustram um pouco como que a gente trabalha com essa matéria, tá? Então, ó, tem para o escoamento no plano XY. Então, assim, ó, plano XY. Aqui a gente já sabe que não tem nenhuma variação em Z. Então, o termo que está relacionado a Z sai fora, tá? Aí, a componente x da velocidade é dada por U, que é igual a AX, abre parênteses, Y menos B, fecha parênteses. Tá? Falando aqui porque, ó, às vezes, pode parecer um outro termo, mas é A vezes X, abre parênteses, Y menos B. Tá? Aí dá o valor do A, o valor do B, X e Y são medidas em metros. Tá? Encontre uma possível componente Y para o escoamento permanente e incompressível. Então, sabemos que é escoamento no plano XY, ou seja, em Z já não tem. Então, já é feita a simplificação do terceiro termo dessa equação aqui. Tá? E, regime permanente e escoamento incompressível. O escoamento incompressível, a densidade é constante, então ela não varia, sai fora da integral. Regime permanente, nada varia de acordo com o tempo. Certo? Com essas considerações, a gente vai chegar aqui no início da folha 6, ó, bem na parte esquerda, essa é a equação que vai ficar, certo? O que é isso aqui? Uma certa variação da componente da velocidade em x, dividido por x, mais uma variação da componente da velocidade em y, dividido por y, é igual a zero. Tá? O que pede? A gente tem que descobrir qual que é a componente da velocidade em y, ou seja, qual que é o valor do v. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos isolar um para cada lado, certo? É feito esse procedimento. Primeiro, a componente de u em relação a x é igual, agora que eu fiz, passei para o outro lado v, menos essa variação da velocidade em y dividido por y. E simplifiquei só. Por que eu passei para o outro lado aqui? Espera aí, tem mais alguém para entrar aqui? Tá. Então, eu deixei essa componente, na verdade, só inverti o sinal, tá? Porque para ficar mais fácil a visualização. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Nós temos qual que é a componente da velocidade u, ou seja, a componente da velocidade em x, certo? Que é u é igual a quê? A vezes x, abre parênteses, y menos b. O que nós vamos fazer agora? O que é o du em relação a x? Nós vamos derivar o u em relação a x, certo? Quando a gente faz isso, o x sai fora, ou seja, vai ficar a que multiplica y menos b, certo? Aí a gente passa para a direita ali, ó, que é a variação do v em relação a y é igual a menos a vezes y menos b. O porquê que tem esse menos aqui? Porque está aqui em cima, certo? Da mesma forma que ele estava lá, a gente só colocou o valor do sinal. Beleza. O que a gente precisa fazer? Descobrir qual é a componente da velocidade em y, ou seja, o v. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos passar essa variação de y que está embaixo do vzinho ali, multiplicando lá em cima. Quando a gente faz isso, o que a gente pode fazer? Integrar os dois lados. Quando a gente integrar os dois lados, a primeira parcela, que estava variação em v, vai ficar o v, que é o que a gente quer. E a gente só acaba integrando o outro em relação a y, certo? Que é o que foi feito aqui. Tá? Aí aqui eu até coloquei, ó, menos a, y menos b, vezes o dy. Vamos integrar isso em relação a y. O que vai acontecer? O termo que tem y vai ficar y ao quadrado sobre 2, o que não tem, aparece o y. Certo? E aí, aqui aparece até um termo, eu não sei se vocês vão lembrar, né? Quer dizer, que sempre que a gente integra, aparece uma certa constante. Tá? Então, só tomar cuidado para colocar esse termo ali. Tá? E aí, a gente tem a componente da velocidade em y. Qual que é a componente da velocidade em y? É menos a, que multiplica y ao quadrado sobre 2, menos o b vezes o y, mais uma constante. Essa constante, nesse caso, seria uma função de x. Tá? E só foi substituído o valor. Então,
a princípio, o que sempre vai acontecer? Isso aqui é um exemplo bem clássico, né? Eu poderia fazer o inverso. A gente poderia dar o valor da componente y e pedir qual seria a em x, ou trabalhar com o z. Então, tanto faz assim. Isso é uma forma que a gente trabalha com esse exercício, tá? Desse conteúdo aqui. Já no exercício 2, ele faz exatamente isso que eu falei para vocês. Ó. De novo, para escoamento no plano xy, a componente y da velocidade é dada por, aí tem o v igual a y² menos 2x mais 2y. Ou seja, encontre uma possível componente x para escoamento permanente e incompressível. Ou seja, é a mesma coisa, só que agora é dada a componente v e queremos a em x. Naquela hora era o inverso. Então, as considerações são as mesmas, tá? Vocês vão ver aqui. Aqui eu até fui um pouco mais rápido, certo? Peguei, derivei a velocidade e v em relação a y, chegamos nesse termo, coloquei, inverti o sinal e integrei. Chegamos que agora o que acontece? A componente da velocidade em x, que é representada pela letra u, minúsculo, vai ser igual a menos 2yx menos 2x mais uma constante. Agora, essa constante seria uma função de y, certo? E um terceiro exercício, que é uma aplicação, na verdade, assim, a ideia dele é exatamente a mesma, tá? Mas ele tem um pouco mais de incógnitas, digamos assim, né? Uma aproximação grosseira para a componente x da velocidade numa camada limite laminar incompressível é uma variação linear de u na superfície y igual a zero, até a velocidade de corrente livre. Isso aqui, o que é essa velocidade de corrente livre? Seria a velocidade fora da camada limite. Tá? Só relembrando um pouco, o que é a camada limite? Né? Lembra assim, ó, a gente tem uma placa, uma folha assim. Tá? Vocês estão vendo eu? Sim, estamos vendo, professor. Então, beleza. Então, ó, eu vou tentar simplificar aqui. Ó. Qual que é a ideia? Vamos imaginar que a gente tem um escoamento sobre... Isso aqui é uma placa, tá? Uma superfície. O que é a camada limite? A gente consegue representar... Isso aqui vocês viram até em transferência de calor, né? Que a gente tem bastante exemplo assim. Mas, ó, o que a gente consegue perceber com a limite? Imagina que tem um ventilador aqui, certo? O ventilador está nesse sentido e aqui nós temos a placa. O que acontece? O que é a camada limite? A camada limite é exatamente o que tem de variação, tanto de temperatura, lá em transcálculo, que vocês estudam, quanto aqui em velocidade. O que acontece? A velocidade bem na superfície é zero, e ela vai aumentando com o passar do tempo, ou seja, da camada limite. A camada limite ela faz exatamente isso aqui que está na minha mão. Ou seja, para fora, para cima, é tudo corrente livre, ou seja, tudo a velocidade igual, temperatura igual, não tem variação nenhuma. Então, nós na engenharia, a gente só estuda o que tem variação, certo? Ou seja, que é perto do objeto. Tá? Então, isso que é a camada limite. Lá em Transcal, vocês veem isso também. O que acontece, né? Isso aqui está totalmente ligado com transferência de calor, né? Porque não tem como vocês entenderem o mecanismo da convecção sem entender isso. Né? Eu tenho certeza que o professor Kevin falou isso para vocês, que a convecção, lembra, é a junção de dois mecanismos, da condução com a advecção. Pô, mas por que a junção da condução com a advecção? Exatamente porque na região de contato, a velocidade é zero. E nesse ponto, se a velocidade é zero, a gente não tem o movimento do fluido. Então, temos, qual o mecanismo de transferência de calor? A condução. E o que é a advecção? É o movimento global do fluido externo. Então, lá é a junção dos dois. Tá? Só estou fazendo um gancho aqui para vocês nunca mais esquecerem o que é a camada limite. Ou seja, a camada limite é onde tem variação de velocidade e de temperatura. Tá? Então, olha lá, na superfície y igual a zero até a velocidade de corrente livre u, e é sempre assim, tá? Ele sempre fala que a velocidade de corrente livre é o u maiúsculo. Tá? Na borda da camada limite, y igual a delta. Isso aqui também é um termo, né? O que é o y igual a delta? O y é a altura.
o delta é o limite da camada, é o limite da camada limite. Tá? Então, quando eu estava com a placa aqui, e vem aqui o fluido, né, ele faz a camada limite, ela tem esse comportamento. Aqui em cima, bem na região ali que está no limite, isso é esse delta aqui. Tá? Aí fala assim, que a equação do perfil é o U minúsculo, ou seja, a componente da velocidade em x é igual a corrente livre vezes o y dividido por esse delta, onde o delta tem um valor, que é c x elevado a meio, certo? E esse c é uma constante. Na verdade, tudo isso aqui é só para tentar dar um nó na cabeça nossa, para trabalhar com esses termos, mas é exatamente a mesma coisa. Aqui, ó, mostre que a expressão mais simples para a componente y da velocidade é o v é igual a u, a velocidade u, vezes o y dividido por 4 vezes x. O que é isso aqui? A gente tem a componente da velocidade em x, queremos qual que é a componente da velocidade em y. Então, só que nesse caso a gente já sabe que a componente da velocidade y é o y que divide, quer dizer, isso, que divide 4x. Tá? Então, nós vamos ter que trabalhar com a equação para chegar nisso. Tá? Que é exatamente isso que daí foi feito aqui. Certo? Ó, de novo, a gente sempre começa pela equação geral. Percebam que aqui agora eu não escrevi quais que eram as considerações, mas escoamento incompressível, regime permanente. Lembre, sempre vai ser. Só não vai ser se tiver muito claro no enunciado, considerando que é regime transiente, ou considerando que é escoamento compressível. Tá? Se não falar de uma forma clara, sempre vai ser. Tá? E aí vai trabalhando com a equação até que a gente chega realmente na equaçãozinha ali. Ó, vocês podem ver depois com calma, tá? Que realmente a gente vai chegar que a componente V é igual a 1y que divide 4x. Sempre que pedir, prove isso. Né? Eu lembro muito, eu usei isso muito, na verdade, em cálculo. Quando eu estava em cálculo na faculdade, falou, prove que isso é tal coisa. Aí você vem trabalhando com a equação, pura matemática, e chega a, realmente, isso é igual a esse termo, como eu quis demonstrar. Tá? Então, a gente chegou aí, depois até ele pede lá qual que é a razão, no termo lá, mas depois vocês deem uma olhada com mais calma nesse exercício aqui. Tá? Para vocês terem noção, quando eu aplico prova, né, nessa disciplina aqui, esse aqui é um exercício que eu sempre coloco. Tá? É claro, né, que é prova, no caso de vocês, eu nem sei como que eu vou fazer ainda. Porque eu gosto desse exercício porque ele traz exatamente isso. E o que acontece com a disciplina de TQM? Ela, não sei se vocês já perceberam, ela é muito matemática. Então, assim, quem gostava muito de cálculo, quem gosta de trabalhar com equação, vai adorar isso aqui. Quem não gostava de integral ou derivado, vai odiar isso aqui. Ou seja, vai odiar TQM, porque é basicamente isso. E, claro, para complicar um pouco, vamos aplicar os conceitos que a gente está vendo. Tá? Então, na verdade, assim, eu acho que é mais uma barreira nossa, ou seja, de cada um de vocês, com as equações. Tá? Mas vocês estão vendo que não é nada assim de outro mundo. Ah, derivada integral, mas é só derivada integral de coisa simples. Não vou pedir aquilo lá, que dá, isso por isso dá ln. Qual que é a integral de cosseno? Não vou, não é, não, a ideia não é isso. A ideia é mais aplicar os conceitos básicos que a gente já aprendeu, tá? Então, hoje, o que eu percebi, né? Eu não quis colocar nenhuma tarefa para vocês, porque, assim, eu vejo que vocês estão cansados, né? E a gente também está. E para vocês, realmente, eu não falei, eu vou deixar eles descansar esse feriado, tá? Descansem bem a cabeça de vocês, para quando a gente, semana que vem, gás de novo em tudo aí começar exercício, tá? É isso, gente. Hoje eu consegui falar, não sei se vocês conseguiram entender, eu tentei explicar as partes que eu considero um pouco principal, tá? Mas o que eu aconselho vocês? Pô, tô com muita dúvida. Primeiro, dá uma olhada nesse material com calma. Pô, não entendi ainda. Escreve na internet. O título lá, né? É Análise Diferencial
nas equações da quantidade de movimento. Tá? Bem, vocês vão ver que tem várias aulas sobre isso em PowerPoint, às vezes até tem o professor explicando, mas vocês vão ver que não tem como fugir. Isso aqui é muito cálculo. Tá? Então, pô, tô com muita dúvida, não tô entendendo esse negócio que quando eu mudo para baixo, ou inverte o sinal, ou vai para cima, passa -1, enfim. Essas coisas todas é de matemática, tá? Isso, assim, não tem como a gente ficar entrando. Se eu falar para vocês, isso é uma maravilha, é muito fácil. Não, eu não acho, tá? Mas é uma coisa que faz parte, tá? Então, é isso. Vocês têm aí 6 minutos. Se quiserem perguntar alguma coisa aí, tô à disposição. Antes de vocês, deixa eu só ver uma coisa aqui, deixa eu tirar uma foto para depois eu fazer a chamada. Não saiam ainda, tá? Espera aí. Ô, professor, Olha lá. ô Júlio, boa noite, cheguei atrasado na aula. Boa noite. Eu não sei se tu comentou no começo, mas como eu tô com um problema lá na divulgação das notas, não poderia você passar as notas para nós de termodinâmica e TQM? Vocês vão receber as notas hoje. Na verdade, não sei nem se não está no sistema. Conversei com o Rodrigo hoje. Tá? Ele falou para mim que vocês vão ter acesso às notas hoje. Tá? Eu sei que teve alguns cursos, parece, que viram antes, mas não era para ser. Diz que a data era hoje às 7 horas. Não, mas chegou uma informação recente. Recente quando? Divulgaram hoje no grupo lá. Não sei, acho que o seu Kesli pode me ajudar aí quando que ele recebeu. O Kesli Foi a Letícia, foi a secretária Letícia que divulgou essa nota. E só dia 5. Ela falou que só dia 5 vai estar disponível. Por causa da pandemia, das dificuldades de... Foi isso que ela justificou. Tem um grupinho dos representantes da sala lá. Aí, há uns minutos atrás, aí ele publicou lá também a mesma informação da Letícia lá, que eu botei no grupo agora há pouco. Só vai estar disponível no dia 5 do 5/5, né? Viu? Eu não consigo entender, cara, porque os caras ficam cobrando para a gente enviar essas notas até a data certa. A gente até acaba passando uma ou outra parte meio rápido, né, por causa disso, para poder lançar as notas tudo no prazo. Aí chega agora, vocês não têm acesso. Pois é. Estranho. Verdade, cara, eu conversei bastante tempo com o Rodrigo hoje, e ele falou para mim, que eu tinha comentado, né, até falei, o Júlio perguntou para mim, né, vou até falar aqui, ele falou, senhor, tem como você passar as notas? Eu não respondi nada a ele. O senhor Rodrigo falou, Gabriel, mas não adianta você passar as notas, desde que eles já vão ver hoje. Tá? Então, eu também vou perguntar isso para ele. Ô, professor, divulga a nota para nós, professor, não é nada. Não, cara, não vou. Não vou, vocês já vão ver lá, tá lá no sistema. Mas você falou da outra matéria, professor. Qual é o problema dessa? Não, mas isso aí é um problema deles, não é meu. E nem de vocês. Então, acho assim, vocês têm que falar, eu tô falando, os professores não estão querendo liberar a nota. Libera aí, cara, já lançaram a nota. Na sexta-feira, que dia que foi sexta-feira passada? Foi na sexta-feira passada, eu lancei, na verdade, eu já lancei até antes de vocês. Mas eu vou ligar pro Rodrigo, na verdade, agora mesmo. Depois de terminar aqui, eu vou ligar o Rodrigo. O que está acontecendo? Os alunos estão querendo saber da nota. Beleza, professor. Mas já vou ligar para ele já mesmo, tá? Eu acho que a maioria, se passasse o feriadão no final de semana, sabendo a nota, já ficava mais tranquilo. Mas beleza, fazer o quê? Não, eu vou... viu? Mas me desculpa, não é maldade minha, mas é que assim, é uma coisa que os caras ficam cobrando a gente o tempo todo. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí a gente faz tudo certo. Agora, a ideia é descansar, né, no feriado. E eu também concordo com vocês, viu? Eu acho também que vocês têm que ver a nota. Mas sinto muito, tá? Não é pro lado pessoal, não, mas eu acho que eu até vou ligar pro senhor Rodrigo agora mesmo, para falar essas duas coisas para vocês. Assim que se eu tiver alguma resposta dele, eu já mando para algum de vocês, o senhor Rodrigo falou isso. Tá, daí vocês divulguem para vocês mesmo, tá? Tá, beleza, professor. Eu mandei aqui também no grupo nosso aqui da sala, o professor Kevin também tá no grupo. Questionei ele também, perguntei a
A mesma pergunta que eu fiz para você, se tem como a possibilidade de... Eu acho que ele não visualizou ainda, será? O Ken tá dando aula agora. Ele falou lá, ele mandou no outro grupo lá que ele tava dando aula. Uhum. Tá? Viu, mano? Não esquente cabeça com isso. Você já sabe, se for tudo bem, cara. Então, esquece realmente, cara. Descanse aí. Deu para nós voltar o gás total semana que vem. Tá? Ô, professor. Ué. Não, eu só estava fazendo uma reflexão aqui. E esse a gente vai começar o assunto do início, né? A IAD, né? Nós, o bimestre passado, nós pegamos bastante conceitos, né? Deu tempo, né? De explicar em sala de aula e tal. Aí praticamente ficou só os exercícios, algumas Sim. coisas para fazer. Ó, Agora vamos ver como é que vai ser né? Não, mas, o não, entendimento. Eu, pelo menos, meu mas ó, cabeça quadrada, não. deixa eu só falar uma coisa. Eu também imaginava que isso era EAD. O EAD é aula gravada, não é aula virtual. Então, vocês não estão tendo EAD, tá? É claro que todo mundo imagina que é isso mesmo, né? Pô, mas eu quero ter aula presencial, tudo. Mas a aula ao vivo não é EAD, tá? Só isso. E eu também não sei como que vai ser, João. Não tenho nem noção, cara. Não dá pra gente saber, é uma coisa nova que tá todo mundo passando aí. E eu acredito que vai até o final. Tá. Mas assim que eu tiver a notícia do Rodrigo, eu já aviso vocês, tá? Vou ligar para ele agora mesmo. Beleza, então. Aí eu já passo para um ou outro aí, daí vocês comuniquem todo mundo, tá? Eu vou até ligar aqui, ó. Vou mostrar para vocês que eu tô ligando para ele. Não, beleza. Só para vocês não verem que eu tô